Então, agora que a gente entendeu o movimento padrão dos pivôs, dos topos e fundos, a gente pode entender as tendências do mercado. O mercado sempre está respeitando uma tendência, ou seja, ou o mercado está em alta, está comprador, ou o mercado está em queda, está vendedor, ou a gente tem um equilíbrio ou uma briga entre compradores e vendedores. O preço nem sobe, o preço nem desce, tá? Aí a gente chama isso de consolidação. Como vocês estão reparando aqui, no gráfico, a gente vai ter o seguinte padrão. Na tendência de alta, os pivôs de alta são cada vez mais altos, tá vendo aqui, ó? E os pivôs de baixa também, tá? Então, tendência de alta são topos e fundos ascendentes, topos e fundos cada vez mais altos. Tendência de baixa será exatamente o oposto. A gente vai ter os pivôs cada vez mais baixos, topos e fundos descendentes, tá bom? Topos mais baixos que os outros, fundos mais baixos que os outros, ok? E a consolidação é justamente quando os pivôs nem estão ascendentes, nem estão descendentes. Eles ficam alternando, eles respeitam aí o mesmo alinhamento, eles ficam iguais, tá bom? Então essas são as três tendências do mercado. A gente vai ter tendência a partir de dois pivôs na mesma direção. Então, quando a gente identificar dois topos e dois fundos a favor de uma direção, a gente já tem uma tendência, tá? Então, se eu tenho dois topos e dois fundos ascendentes, como nesse caso aqui, eu já posso dizer que eu estou numa tendência de alta, tá? Da mesma forma, quando eu começo a ter dois topos e dois fundos, aqui ó, dois topos e dois fundos descendentes, aí eu já estou numa tendência de baixa, tá? Então a gente usa a referência aí de dois topos e dois fundos para confirmar que nós estamos em uma tendência, tá bom? Como aqui também, ó, a gente tem aí, ó, dois topos e dois fundos consolidados, né, alinhados. Então a gente já entende que o mercado está em consolidação, tá bom? Agora, como a gente tira proveito das tendências, né? Quando a gente entende que o mercado está comprador, está vendedor ou está consolidado, o que a gente tem que fazer? Vamos ver. Então, vejam nesse gráfico aqui. Que a gente tem o que? Ó? Nesse trecho, a gente pode observar o movimento padrão, né? O zigue-zague, fazendo pivôs cada vez mais baixos, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, o último topo aqui, um fundo, depois, ó, um segundo topo mais baixo, um segundo fundo mais baixo. Então, a gente já tem uma tendência de baixa aqui, tá? Mais à frente, a gente observa aqui, ó, a partir desse trecho, que ele deixa um fundo aqui, o próximo topo está junto com o anterior, o próximo fundo também fica junto com o anterior, tá? Então, nesse momento, a gente teve uma consolidação no mercado, ó. Topo, fundo, topo não foi mais alto nem mais baixo, foi igual. Fundo não foi mais alto nem foi levemente mais baixo, né? Mas a gente pode considerar que foi igual aqui, ou seja, nós tivemos uma consolidação aqui nesse trecho. E depois o preço volta a fazer topos e fundos só que dessa vez ascendentes, ó. O último fundo foi aqui e o preço fez um topo
depois um fundo mais alto que o anterior e um segundo topo mais alto que o anterior. Então, a gente já tem aqui uma tendência de alta. Um fundo mais alto que o anterior e um topo mais alto que o anterior, tá bom? Então, mostrando para vocês aqui, ó, no próprio gráfico aí, as tendências que ele assumiu, tá? Nesse período aqui, ok? E agora vamos entender como a gente tira proveito desses momentos, quando a gente consegue identificar a tendência, tá bom? Na tendência de baixa, a gente sempre vai pensar em quê? Em vender. Então, vamos pegar o trecho aqui da tendência de baixa, tá? Que veio até aqui, ok? Então, a gente quer vender na tendência de baixa, porque a gente sempre quer operar mercado a favor da tendência, tá? Então, antes de procurar as entradas, a gente tem que entender a tendência. Se aqui ele está vendedor, a gente vai fazer vendas, ou seja, a gente espera o preço ficar mais caro, a gente espera um topo para vender, porque a gente sabe que é uma tendência de baixa. Na tendência de baixa, o preço sobe e cai de novo, sobe e cai mais forte. Então, a gente procura nossas entradas aonde? Nos topos da tendência de baixa, tá bom? Os topos da tendência de baixa. A gente também pode vender quando os pivôs de baixa são rompidos, tá? Então, aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, o pivô anterior está sendo rompido. Então, a gente pode também buscar uma oportunidade de venda aqui nessa região. Aqui na frente também, ó, o pivô de baixa está sendo rompido, então a gente pode buscar uma oportunidade de venda nessa região. E na consolidação, o que a gente faz na consolidação? A gente não faz nada. Quando a gente entende que o preço está consolidado, a gente tem que aguardar, a gente tem que esperar acabar essa consolidação para voltar a operar, porque aí a gente pode errar operando aqui. A gente vê isso mais para frente, existem formas, tá bom, de operar, mas agora no início, para quem está começando, é importante que quando você reconhecer uma tendência consolidada, você tem que aguardar ela acabar, esperar o mercado assumir uma nova tendência para você buscar as oportunidades, tá bom? Na tendência de alta, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar, ok? E como que a gente compra? A gente espera o preço ficar mais barato, ou seja, a gente espera o preço cair para buscar as nossas oportunidades. Por quê? Na tendência de alta, o preço cai e sobe com mais força. Cai e sobe com mais força. Então, a gente quer comprar nos fundos da tendência de alta, ok? E também nos rompimentos de pivô, ou seja, aqui está rompendo o pivô anterior, a gente tem oportunidade nessa região. Aqui também está rompendo o pivô de alta anterior, a gente tem oportunidade nessa região. Então, é assim que a gente opera a tendência, pessoal. Tá? Recapitulando aqui, na tendência de baixa, a gente vende nos topos e nos rompimentos dos pivôs. Na consolidação, a gente não opera por enquanto, no início, tá? Na tendência de alta, a gente opera, a gente busca as oportunidades de compra nos fundos e nos rompimentos dos pivôs de alta, tá bom? É assim que a gente opera as tendências do mercado. Um abraço a todos e até a próxima aula.